É que eu quero só enfatizar, né, que o fato de Deus, na visão do pastor, não especificar o autor, não refresca nada. Porque o mal foi decretado. O Filho do Homem vai conforme está escrito. Ele será traído. Então o problema agora não é a identidade do agente. O que o pastor Fabrício levou o debate para uma outra direção. O pastor Fabrício levou o debate para a questão da moralidade, da justiça de Deus. E dizer que o nome do agente da traição estava indefinido não melhora o problema. Porque o mal permanece, na visão do próprio pastor Fabrício, fixado por Deus. Então não refresca em nada a justiça de Deus nesse aspecto, se nós entendermos que isso mancha a justiça de Deus. Eu não entendo que manche. Ele é soberano, está acima das suas próprias leis. Mas dentro do arminianismo, isso mancharia a justiça de Deus. Bom, a minha pergunta é a seguinte. Deus decretou que alguém da casa de Davi se deitasse com suas mulheres aos olhos de todos. Deus decretou isso. Diz assim, 2 Samuel 12, 11, 12. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. O Senhor suscitaria. E tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Deus diz, eu vou fazer isso. Eu vou fazer com que alguém da tua casa faça uma orgia pública. Uma orgia com as suas mulheres, uma orgia incestuosa, publicamente. Isso se cumpriu no capítulo 16 de 2 Samuel, nos versículos 21 e 22, não vou ler porque não vai dar tempo, mas Absalão realizou exatamente isso, cumprindo aqui o decreto punitivo expresso de Deus. Minha pergunta é a seguinte, por que Deus pôde decretar a orgia pública de Absalão e não pode ter decretado a traição de Judas? Por quê? Porque nesse caso aqui, não é questionada a sua justiça. E no caso de Judas, a sua justiça é questionada. Aqui ele decreta expressamente, isso vai acontecer. Eu vou fazer isso. Eu suscitarei isso. Por que esse Deus aqui não é questionado em sua justiça? Muito bom, pastor Fabrício, 3 minutos para a sua resposta. Certo. Bom, deixa eu voltar aqui. Eu não levei o debate para outro lado, pelo contrário, eu só respondi a direção que o senhor deu ao debate, porque foi o senhor que citou aqui que os arminianos costumam entender que Judas poderia, né, tinha livre-arbítrio e poderia não ter feito. Não, eu creio assim. Então, por isso que eu respondi. Então, eu não levei para o outro lado, eu trouxe para o seu lado, porque foi o que o senhor perguntou. Então, por isso que eu estou tratando a questão de Judas aqui, porque eu não creio numa predeterminação de Judas para o fato. Agora, é óbvio que Deus determinou que o Messias deveria de ser traído. E eu também não nego de forma alguma, inclusive me lembro aqui de Isaías 45, quando Deus diz que Ele é o autor do mal, no que diz respeito a, quando Ele gera adversidade, infortúnio, com a intenção de praticar juízo. Então, não só aí Deus faz uma atitude severa como essa, mas você pega lá, Faraó foi endurecido por Deus. Por quê? Justiça e juízo de Deus, uma reação de Deus à maldade humana. Você pega em 2 Tessalonicenses 2, do 10 ao 12, quando Paulo faz menção do espírito de mentira enviado por Deus. Por quê? Juízo e justiça. Você vai pegar também Romanos 1, 26 a 28, quando Paulo também faz menção da operação do erro. Tudo vindo de Deus. Mas espera um pouco, isso torna Deus injusto? Eu não falo isso, de jeito algum. Porque toda reação tal como essa é uma reação de juízo e justiça em resposta à maldade do homem. Então, eu creio que Judas, ele assume esse papel porque ele era mau.
ele era o ladrão da turma lá, dos 12. Agora que Deus determinou, olha, vai ser o Judas, isso eu não creio. Não sei se respondi. A questão de Absalão, então, aqui é... O senhor, então ele fez exatamente. O senhor vê que Deus decretando o mal... Bom, então, eu acabei de dizer que Isaías 45, Deus decreta o mal também. Como, é um mal moral. Como resposta. Aqui é um mal moral. Como resposta. É o termo do hebraico ra, né? Então, tanto mal mas moral, ele é traduzido como isso, o infortúnio, uma mas adversidade. Ra é tanto mal moral quanto mal punitivo. Então, em resposta à própria maldade humana. Deus ele tem que exercer os seus juízos, sem dúvida alguma. Muito bom. Pastor Ganconato, então 3 minutos para os comentários, né, em cima da resposta do pastor Fabrício. É que aqui, na realidade, o mal punitivo é sobre Davi, mas a prática do mal moral é Absalão quem fez. Foi Absalão quem praticou isso. E Deus estabeleceu não só o mal punitivo sobre Davi. Deus não fixou somente isso. Deus não predeterminou somente o mal punitivo sobre Davi. Deus predeterminou o mal moral da orgia pública. Essas duas coisas ele determinou. E o grande problema que vemos em textos como esse é que nós temos que encontrar uma forma na teologia de conjugar essas coisas, preservando a santidade de Deus, a sua justiça, sem adulterar a teologia que emana de um texto como esse. De um texto que mostra claramente que Deus não determina somente o mal punitivo ou o mal natural, como as tragédias, mas um Deus que determina também o mal moral. Absalão aqui não tinha feito nada, Davi tinha feito. Mas Absalão é determinado aqui que Absalão vá cometer esses males morais. E esse é o grande problema com o qual eu acredito que o arminianismo tem dificuldades de lidar. E muitas vezes o arminianismo, não estou dizendo o senhor porque eu sei que há variações e colorações diferentes, mas eu noto que algumas vezes o arminianismo ele tenta mudar um pouco o sentido daquilo que o autor bíblico quer dizer. Na própria questão do endurecimento de Faraó, muitos arminianos leem o texto de Romanos 9 dizendo que se refere a nações. Logo tem ele misericórdia da nação que quer e endurece a nação que lhe apraz. Não tem sentido. Ele faz vasos de ira preparados para a perdição, nações preparadas para a perdição e nações preparadas para a glória. Os que de antemão conheceu, ou seja, as nações que de antemão conheceu, a estas predestinou. E as nações que predestinou, a estas chamou, a estas justificou e a estas nações glorificou. Não tem cabimento isso. Então eu noto que às vezes a hermenêutica arminiana, tentando reduzir o impacto emocional que textos como esse causam sobre nós, ela acaba desvirtuando um pouco o sentido do texto, visando preservar os seus pressupostos. E é nesse ponto que o calvinismo discorda do arminianismo.